Muito bem-vindos ao Bastidores da Inovação, podcast da The Bakery. Nós somos uma gestora de inovação corporativa que há mais de uma década vem ajudando grandes empresas, né, a navegar nesse mundo de incertezas e gerar resultados tangíveis. Eu sou a Sofia, sou sócia e CMO aqui da The Bakery e hoje a gente tem um convidado bem especial para contar exatamente os bastidores, né, as lições aprendidas, os desafios da jornada de inovação de uma grande empresa. Olá pessoal, sou o Felipe, sou sócio, fundador e responsável por Growth aqui na empresa. Leandro, super prazer em ter você aqui com a gente, relacionamento já de longa data, né? Eu queria, antes de você se apresentar, já parabenizar você e a Vale pelo prêmio que vocês conquistaram agora na semana passada do Valor Econômico de 2025. Tem vários números aí super bacanas que depois a gente pode falar mais. Vou falar alguns aqui, só para ilustrar, mas mais de 365 projetos de inovação em P&D, 6 centros de pesquisa próprios da Vale, parceria com mais de 70 startups nos últimos anos, 12 hubs de inovação engajando centenas de pessoas, de líderes e times das operações da Vale aqui no Brasil, e mais de 800 pessoas trabalhando em inovação dentro da Vale. Então isso aqui são marcos e números muito grandes, né, com resultados expressivos que a gente vai explorar um pouquinho mais no podcast, mas obrigado de novo, parabéns por tudo que você está fazendo lá, e se apresenta, por favor. Legal, obrigado pelo convite, Sofia, Felipe. Meu nome é Leandro Teixeira, né, estou hoje como Head de Inovação da Vale, e é bom estar aqui com vocês hoje, né, dentro desses números, dentro dessa jornada aí, né, dentro da minha jornada, pelo menos, de inovação nos últimos 6 anos aqui dentro da Vale, muito parceria com a The Bakery também. Então, parabéns que esse número aí, vocês fazem parte desses números também. Boa, obrigadão. Mas conta um pouco da sua carreira aí, 13 anos de Vale. 13 anos de Vale, né, eu passei uma temporada no Japão, fiquei lá 7 anos, depois eu voltei para o Brasil em 2011, e aí eu ingressei na Vale, na parte de desenvolvimento de novas tecnologias, mas focado na parte de exploração, Greenfield, né, que a gente chama. Fiquei na parte aí de exploração por alguns anos, 6, 7 anos. Depois, em 2019, eu mudei para a parte de gestão de inovação. Comecei com a parte de gestão do portfólio de P&D, né? Naquela época a gente ainda não tinha inovação integrada ao P&D. Tá? E em 2019 também a empresa começou a mudar a postura dela, como que ela via inovação. Né? Ela passou a ser mais intencional em inovação, então se abrir mais para relacionamento com startups, conversar mais sobre inovação dentro da empresa. Então a gente passou a ter alguns movimentos até de cultura para trazer inovação, né, para todo mundo, né, o pessoal mais operacional, alta liderança, para ter um letramento maior de inovação, um engajamento maior de inovação. E eu acho que, né, de 2019 até aqui representa bem esses prêmios que a gente vem recebendo, porque é fruto desse trabalho intencional que a empresa vem fazendo para transformar a inovação dentro da Vale. Não, bem legal conhecer um pouco dessa trajetória e a sua trajetória também dentro da Vale, né, os últimos 13 anos lá, e o quanto a inovação também foi ganhando corpo, robustez, maturidade, uma posição mais estratégica dentro da companhia. Conta pra gente um pouco desse avanço da inovação dentro da Vale, como que ela se deu e em que estado ela está hoje. Legal. Então, em 2019, a gente começou um movimento mais forte de inovação, transformação digital, né? A gente começou a ver também o próprio P&D de uma forma diferente, porque a gente foi mais intencional na estruturação da carteira de P&D da empresa. Isso ajudou a gente a ter uma visão mais ampla, né, porque a Vale, hoje, né, são mais de 130 mil funcionários próprios e terceiros trabalhando ali com a gente, dispersos geograficamente, então esse é um desafio que a gente tem. E para a gente poder tirar o máximo proveito disso, a gente precisava ter um pouco de organização nessa visão de portfólio, né? Então foi um passo importante a criação, né, da estrutura de gestão de portfólio, dos acordos de parceria, fomentos, né? Muito voltado ainda para o P&D. Em paralelo também, naquela época, em 2019, a gente começou a fazer um movimento mais para inovação mesmo, quando eu comentei. Então trazer mais design thinking, metodologias para dentro da empresa, a criação dos hubs de inovação. Eu acho que foi uma estratégia importante da empresa, porque o portfólio de P&D é um portfólio mais corporativo, mas os hubs de inovação eles estão mais próximos às operações, então eles estão mais na ponta, então eles conectam direto com a dor operacional local, com a liderança local,
que muitas vezes também não tinha esse contato direto. Então, acredito que isso daí foi um movimento importante para que a inovação fosse mais democrática, digamos, dentro da empresa, né? A empresa tem uma tradição muito grande da parte de melhoria contínua. Isso a gente faz milhares de kaizens por ano. E quando a gente traz a inovação, a gente, na verdade, potencializa isso porque você conecta isso com ecossistemas externos. Então, o próprio trabalho de ecossistemas externos começou também muito forte de 2019 para frente. A gente começou a fazer aí um trabalho intencional nas regiões onde a gente atua, na conexão com hubs de inovação locais. Então, em Minas Gerais, a gente tem o MineHub, o FIENG Labs. Espírito Santo, a gente tem o Findes Lab, base 17. 27. Eu estou 14, 17, 27. Base 27. No Pará, em São Luís, a gente vem fazendo trabalhos para desenvolver esse ecossistema local. E aqui em São Paulo também, né, que é um polo importante, a gente tem presença no Cubo, né, em outras estações. Essa conexão com esses hubs externos também começaram muito de 2019 para frente. E a gente tem a oportunidade de conectar esses hubs externos com os hubs internos. Então, acho que isso potencializa todo esse trabalho que as operações já faziam ali de melhoria, agora eles ganham uma amplitude maior, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar mais cultura, que eu acho que faz parte também desse potencializador, porque quando você tem um grupo de 10, 15, 20 é uma coisa, né? Quando você tem milhares de pessoas trabalhando aqui, você tem uma escala diferente. Dezenas de milhares, você tem uma escala diferente. Uhum. E como que... você falou bastante de projetos de P&D e de inovação. Na tua visão, e na experiência da Vale, né, o que é P&D e o que é inovação para vocês? Isso é legal porque em 2022, se eu não me engano, a gente fez até a junção. E agora a gente passou a chamar de PDI. Então, a gestão do portfólio é o PDI, né, e a estrutura, a cultura, a visão de projetos e carteira também passa a ser PDI, né, porque, na verdade, eles são parte de uma mesma cadeia, né. Então, quando a gente começa, muitas vezes, com um grande problema que a gente tem, a gente vai lá, né, desenha aquela dor e começa a fazer, por exemplo, um projeto de desenvolvimento junto a uma universidade, um centro de pesquisa, um ICT, né, e aquele trabalho ali leva, muitas vezes, alguns anos para ficar pronto, né. Mas no final desse processo, você não tem uma inovação. Muitas vezes você tem uma nova tecnologia. Então, você desenvolveu uma tecnologia, não necessariamente você aplicou uma inovação. Para que a gente faça inovação, a gente precisa gerar impacto a partir daquela tecnologia. Legal. Então, você tem a pesquisa, você tem o desenvolvimento, quando você traz aquilo para a realidade industrial, né, quando você faz aquela pesquisa que estava no laboratório na universidade, você traz uma dimensão industrial, você está ali bem no D do P&D, né? E depois, quando você vai transformar aquele impacto, você entra no I. E aí tem N formas de você fazer isso, né? Você pode fazer isso sozinho, você pode se conectar com o ecossistema para que o ecossistema te ajude a implantar, a transformar aquilo dentro da sua empresa. E aí isso abre um leque para inovação, a poder atuar, né, e gerar valor para a empresa, para a sociedade, né, para todos os envolvidos ali. Legal. O bacana é que você trouxe elementos aqui. A gente fala muito que inovação é igual a uma invenção multiplicado pelo valor gerado. E é exatamente isso, né? O P&D ali está muito na invenção, né? Qual que é a tecnologia, ou o produto, o material, enfim, que a gente vai criar para resolver um problema, mas a aplicação daquela tecnologia é o que gera... E o que acontece muito quando a gente não toma cuidado com isso é você investir tempo e recurso no P&D, mas você não pensa um pouquinho mais para frente em como é que você vai tirar valor daquilo ali, né? Como é que você vai inovar com aquilo ali, e acaba que aquele investimento para na prateleira, porque você tem uma invenção muito legal, né, mas que não está sendo aplicada. E que gastou muito tempo para ser desenvolvida. Tempo, né? e recurso. Acho que tem também esse papel da geração de valor e de conseguir acelerar um pouco também essa esteira, né? Que é uma esteira que, trabalhando com inovação aberta, você consegue trazer outras capacidades. Uma coisa interessante, Leandro, que eu queria que você contasse um pouco, dessa intencionalidade para a escolha desses parceiros de ecossistema. Porque... são muitos parceiros, a gente falou aqui de alguns, você certamente também tem muitos parceiros fora, mas como que se deu esse processo de vocês escolherem com que esse poder estivesse na mão de vocês de forma intencional, e não, eu imagino que vocês são convidados todo dia para vários hubs diferentes ou para várias parcerias diferentes, mas como que eu escolho isso de maneira intencional, baseado na estratégia do meu negócio,
quais são esses parceiros que eu devo acessar que vão conseguir gerar valor? Como é que se deu esse processo? Não, legal, e assim, como é que se dá, né? Porque esse processo é constante, né? Então, eu vou começar talvez do final para te responder, Sofia, porque hoje a gente tem lá um portfólio, digamos, de hubs externos, de parceiros externos, né? Vou focar bastante nos hubs, né? O portfólio que a gente tem hoje, eu não sei se ele é o portfólio ótimo para amanhã, entendeu? Então, assim, a gente está constantemente avaliando esses parceiros. Será que a escolha que a gente fez agora é a escolha correta? A gente testa, a gente roda, vê se funciona. Se não funcionar, a gente procura outro parceiro. Então, assim, da mesma forma que a gente emprega inovação, né? Inovação não é tentativa, né? A gente entender, aprender com aquilo ali para o próximo. Acho que a parte de parcerias também. Ela se apresenta, né? A gente faz avaliação, e eu vou entrar como essa avaliação é feita, né? E a gente faz uma escolha, né? Depois que a gente fez essa escolha, você tem aí o processo de avaliação também. Será que aquilo que a gente pensou realmente está se desenhando, é isso mesmo? E se não for, não tem problema. A gente, né, parte para outra ou também trabalha com aquele parceiro de forma que a gente chegue, né, no modelo que a gente precisa, né? Então é uma evolução constante. Então ele está sendo, né? Ele não é uma coisa definida, não. Mas para a Vale a gente tem algumas intencionalidades. Uma, né, que a primeira que a gente olha é muito território. Então onde que a gente está operando, a gente tem hubs de inovação naqueles sites, né? Se tem, a gente tenta se conectar a eles para que a gente consiga também ser um agente fomentador, digamos, do ecossistema de inovação. Local. Tá? Local, né? Quando não tem, a gente procura associações e parcerias, né, que é bastante o caso que a gente tem em Belém, em São Luís. A gente procura universidades, a gente procura vetores de inovação para que a gente faça parcerias, né, e quem sabe dessas parcerias até vire um hub no futuro, mas a gente tenta fazer esse fomento regional. Então, a primeira lente é essa, a gente procura. A segunda lente é qual que é o fit daquele hub, daquela instituição, daquele veículo de inovação, porque a gente tem vários hubs, mas eles tentam se apresentar com algumas propostas diferentes uns dos outros, até para se diferenciar uns dos outros, né? Para a indústria de mineração, né, para as peculiaridades que a gente tem desafios digitais? Temos desafios digitais, né? Quando a gente pensa em hub de inovação, a primeira coisa que a gente pensa são desafios digitais, né? Novos softwares, análise de imagem, segurança. monitoramento e tudo. Faz parte, sem dúvida a gente tem muito desafio dentro dessa área, mas a gente tem outros desafios mais que a gente chama de hard tech também, que é uma correia que rasga, são proteções de segurança que a gente precisa dentro dos nossos sites. Então a gente tem uma série de desafios que passam por hard tech. Então a gente faz esse teste para entender se aquele ecossistema, né, se aquele hub, ele traz alguma coisa de um ecossistema que vai apoiar a gente nessas necessidades que a gente tem. Tá? Então esse é o segundo filtro, né? E depois que a gente começa o trabalho, a gente vê a abrangência das chamadas, dos desafios que a gente coloca. Porque quando a gente coloca um desafio e o retorno, a abrangência dele está muito pequena, significa que talvez esse matching sobre as características dos meus desafios, né, com a característica daquele ecossistema, pode não ter sido muito boa. Então a gente tem que ficar sempre avaliando aquela abrangência, né? E por fim a gente avalia também a carteira de produtos, né? Todo hub traz, geralmente o parceiro traz uma carteira de produtos, né? Aqueles produtos que vêm com aquela carteira, ela é adequada para o que a gente precisa, né? A gente tem capacidade de usar e eles são um fit para a gente, porque às vezes você compra um carro que vem com um monte de coisa, mas você não usa quase nada do carro, né? Mas você acaba pagando por um monte de coisa que vem no carro. Então, será que esse fit entre o carro que a gente quer, né, a gente está realmente usando todos os apetrechos que o carro tem ali ou não? Então, essa análise também acontece. E assim, a Vale é muito grande, né? É um negócio incrível. Tem diversos tipos de negócio, diversos tipos de empresa, né? Desde a mineração, da logística, da navegação, pelotização, enfim, aí vai. Como que hoje a inovação está ligada à estratégia da empresa, da Vale como um todo? Como que hoje você está se estruturando, a Vale de maneira geral está se estruturando para que essas inovações, esses projetos, esses programas, essas tecnologias, de fato consigam ajudar a empresa a chegar onde que ela quer chegar como vetor estratégico? Legal. A gente tem algumas formas de fazer essa conexão, né? Vou citar algumas. Então, primeiro, a própria estratégia de inovação, ela é uma derivada da estratégia do negócio, né? Ela não pode estar desconectada da estratégia do negócio.
A inovação, a gente falou que no início, é gerar valor, é gerar impacto, né? Então a estratégia do negócio, ela é desenhada para isso, ela é desenhada para gerar valor, né? Então como que a inovação pode ajudar o negócio, né, naquele planejamento que ele tem? Então tudo nasce daí, é o primeiro ponto, né? Então a gente faz essa derivativa, digamos assim. Depois a gente pega também, olha para o portfólio, né, baseado naquelas dores e tudo. Se aquelas dores, né, e desafios da estratégia, ela pode virar novos projetos, né, ela pode virar desafios externos, ela pode virar uma série de ações de inovação e que vai montar um novo portfólio agora que tenta endereçar essa estratégia, né. A gente pega esse novo portfólio e retorna para a própria estratégia, falando qual que seria o impacto se esses projetos, essas iniciativas fossem de fato bem-sucedidas, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando em diferentes graus de maturidade, então não dá para falar assim, olha, isso daqui vai ser certo que vai dar certo, né? Não tenho certeza que aquilo ali vai dar certo. Aquilo carrega uma incerteza, mas dada essa incerteza, volta para a própria estratégia e fala, olha, se tudo desse certo, né, se isso daqui fosse bem-sucedido, pondero isso daí pela incerteza que tem intrínseca daquilo ali e falo, olha, poderia trazer um potencial valor de tanto. É uma forma da gente retroalimentar a própria estratégia sobre como que a inovação poderia gerar valor, né, naquele desenho futuro dela. Tá? E a gente também faz um outro trabalho que eu acho importante da inovação, que é a tecnologia e a inovação hoje, ela impulsiona um dinamismo do mercado muito grande, né? O mundo muda o tempo todo, a gente vê a inteligência artificial aí que hoje, né, é um boom, mas tinha realidade aumentada há pouco tempo, né, ainda tem um monte de coisa que acontece, né, o tempo todo. A gente vê aí fusão nuclear, né, sendo aí uma possível nova geradora de energia. Isso tudo está muito vinculado à inovação. É garantir que o negócio também veja essas possíveis tendências e variações futuras também é um trabalho que a inovação tenta fazer, né? Retroalimentar cenários futuros para a própria estratégia, caso algumas das tendências realmente avancem, qual que seria aquele impacto que poderia ter para o nosso negócio, né? Fazer com que o negócio tenha um pouco de consciência disso é importante, porque isso pode afetar também o nosso planejamento futuro, né? Legal. E para escalar essas diferentes inovações, tecnologias, né? Porque aplicar essas tecnologias na ponta. Vocês usam hoje os hubs para fomentar isso? Como que é feito na ponta ali? Isso é um grande desafio que eu acho que toda grande empresa, né, principalmente igual a Vale, que é muito dispersa geograficamente, tem, né? A gente tem um portfólio onde que a gente faz uma série de iniciativas para replicação, mas ainda tem um potencial de replicação ainda muito significativo dentro da própria empresa, né? E isso tem algumas razões, né? A primeira é a própria dispersão geográfica, ela é um primeiro desafio. A segunda é que a mineração ela é diferente, por exemplo, de uma manufatura convencional, onde você tem uma fábrica. Por exemplo, quando você tem uma fábrica, pensar uma indústria química. Quando você tem uma fábrica, essa fábrica está aqui em São Paulo e ela produz cerveja, o insumo é o mesmo. Você vai receber água, cevada, você tem uma padronização do seu insumo e você tem uma padronização do seu produto, muito clara. A mineração não, a mineração ocorre onde a natureza forneceu o minério. E o minério ele não é todo igual em todo lugar, não fez tudo certinho, né, igualzinho. Então cada mina tem sua peculiaridade, né, tem a sua particularidade, que isso também dificulta um pouco a replicação, porque eu desenvolvi uma coisa aqui, muitas vezes ela não é 100% aplicável em outro site, ela precisa de ter uma adaptação para outro site, ou ela pode nem ser aplicável a outro site, né, apesar de ambos fazerem processos similares. Tá? Então esse é um desafio que a gente já tem. E um outro desafio que eu acho, dada essa dispersão geográfica também, muito do que acontece, nem todas as pessoas têm ciência, né? E muitas vezes, devido a desafios locais e tudo, a prioridade naquele momento é outra para aquela região, entendeu? Então, garantir que a informação e conhecimento vai estar disponível, né? E garantir que aquela liderança, que aquele site vai ter um entendimento e vai saber abordar aquela inovação no momento correto é um desafio que a gente tem hoje em dia ainda e a gente tem trabalhado bastante para fazer com que as inovações tenham uma amplitude cada vez maior. Ô Leandro, mas nesse sentido, um projeto que vocês fizeram que eu acho fantástico, assim, que é a dos hubs, né, em cada localidade.
isso é uma coisa que as empresas normalmente não têm, essa coisa de tangibilizar a inovação num espaço físico, para que as pessoas realmente consigam entender. Eu queria que você contasse um pouco desse modelo e como que isso, de certa forma, ajuda um pouco nesse desafio. Não ajuda. Nessa questão cultural, enfim. O Felipe até perguntou isso, né? E de fato os hubs, né, são um dos canais que a gente tem para ajudar na replicação, né, de soluções. Tanto no desenvolvimento quanto na replicação de soluções, né? E ele tem vários papéis aí dentro, né? Um deles é exatamente o engajamento da liderança também, porque um hub ele precisa ter um sponsor que é uma liderança local, então isso é muito importante, né? Ele tem um engajamento grande ali com operação e manutenção, que no fim são os grandes usuários de qualquer inovação, é operação e manutenção. Tem uma conexão muito direta ali com a dor, que essas operações de manutenção sentem. Agora, vejam, eles são locais, então aquela dor é uma dor local e não necessariamente ela é a mesma dor de uma outra região. Então isso pode acontecer, né? Agora, sem dúvida nenhuma, os hubs são um ótimo modelo para que a gente faça a replicação. Um exemplo que a gente tem, né, desse tipo de trabalho é o próprio projeto PET, que vocês até trabalharam com a gente, né, bastante. A gente fez um trabalho hoje que já está implantado, né, de forma bem sucedida em Vitória. Explica para a turma o que é o PET. O PET, não, legal. O projeto PET é um projeto onde que a gente pega, né, na verdade o projeto nem chama PET, ele chama Supressor Sustentável, mas a gente apelida ele de PET, né. O PET, ele é um projeto onde que a gente pega garrafas PET da comunidade ao redor das operações e transforma isso, através de um processo químico que a gente desenvolveu junto com a UFES lá do Espírito Santo, em um supressor de poeira, né, de particulados, tá? Para que a gente possa aspergir isso sobre as pilhas de minério no porto, sobre os vagões, sobre as vias, né, de acesso, para que a gente tenha menos particulados em suspensão, né, no ar. Esse trabalho ele tem um modelo muito legal, porque ele teve o desenvolvimento tecnológico em parceria com aquele P&D que a gente conversou, né? Então P na pesquisa muito junto ali da universidade, o D no desenvolvimento e aplicação dentro da empresa, então fazer essa aplicação, trazer aquilo para um nível industrial é diferente de um laboratório. E teve muito do I na hora de como que a gente vai produzir isso agora. Né? Pô, um produto químico, a Vale vai produzir um produto químico? Não, né? Então vamos procurar um parceiro? Então, né, encontramos a startup que é a nossa parceira hoje na produção desse PET, né, desse supressor, e criamos uma rede de coleta. Né? Quando a gente criou essa rede de coleta, a gente consegue aumentar a renda dos catadores da região através dessa coleta, porque a demanda de PET aumentou bastante. Né? Então é um projeto que usa bem o P, o DI, usa universidades, usa startups, é um ótimo modelo de um frame de inovação. Ele foi desenvolvido e aplicado no Espírito Santo, e agora a gente está fazendo um estudo para trazer esse produto para aplicação em Minas Gerais, na região de Itabira, né? Ainda está em estudo, tá? Não começou ainda a construção e tudo, mas a inserção dele no ambiente de operação de Itabira se faz pelo Hub de Inovação. Então a gente usa o Hub de Inovação de Itabira para fazer essa inserção do projeto na região. Hoje são quantos hubs de inovação e existe algum hub central? Conta Não, hoje são 12, mas assim, todo dia cresce. Vão ser 12 com uma lista ali de espera, né, do hub. Por que uma lista de espera? Porque a gente precisa conseguir fazer com que isso seja bem implementado, né, para que a pessoa, o usuário ali, tenha uma boa experiência com o hub. Então, se a gente sai fazendo muito ao mesmo tempo, a gente não consegue nem manter. Não é só espaço pelo espaço, né? Não é só espaço. Tem que ter um plano, uma estratégia. Tem que ter um conteúdo, um engajamento, um entendimento, né, para que aquilo realmente seja bem utilizado. Então, hoje, né, oficialmente são 12, a gente tem uma lista de espera. Não existe um hub central, o que existe é a área, né, a gerência hoje de ecossistemas que a gente tem, que olha tanto os ecossistemas externos regionais, ela também olha o ecossistema interno, que são os hubs de inovação. Então, essa gerência ela faz a coordenação desses hubs de inovação. Né? Eles são independentes no seguinte sentido. A operação é que tem seu recurso ali, né, desenvolvendo, são seus problemas. Mas a área de ecossistema ela dá esse suporte para esses hubs de metodologia, de cruzamento de informação entre os hubs, né, de conexão com o ecossistema externo. Então, faz todo esse suporte de inovação para essas células hoje que a gente tem espalhadas aí dentro da Vale. Legal. E você trouxe um exemplo
físico, né, tangível ali de que vocês fizeram com o PET, todo esse trabalho que foi espetacular aí que uniu a universidade, o mundo Vocês estiveram com a gente aí corporativo. também, nesse projeto. A gente esteve lá com vocês nesse projeto também, foi super legal. Mas como que hoje está a inteligência artificial, que está todo mundo falando, na estratégia da Vale? O que é esse bicho, né, inteligência artificial para a Vale? Como é que vocês estão atacando as oportunidades que vem vindo? Né? Pergunta. Não, com certeza vem vindo, né? É um tema que está em vogue, é um tema que a empresa dá uma atenção especial, né, para a gente. A nossa alta liderança também dá uma atenção muito específica para esse tópico. Mas é importante até a gente definir assim, até a linha do tempo de inteligência artificial para a Vale, né, e para as outras empresas também. O boom que a gente tem hoje é da inteligência artificial generativa, né? A inteligência artificial, aquela narrow que a gente tinha, ela já está aí há mais tempo, né? A Vale também em 2019, então acho que também em 2019, a gente criou o AI Center em Vitória, que foi o primeiro grupo dedicado a desenvolvimento da inteligência artificial, né? De lá para cá a gente teve pandemia, ele se expandiu, né? Hoje ele já não é necessariamente um centro físico, né? A gente já tem em outros lugares, né? Estamos iniciando em Belém também agora com o centro de inteligência artificial lá em Belém também, tá? E temos crescido bastante esse grupo. Mas esse grupo já vem fazendo aplicação de inteligência artificial já há alguns anos na Vale. Então a gente tem aplicação de inteligência em otimização de cadeia, em otimização de frotas de navios, consumo de combustível por caminhões, então consumo de combustível pela pelotização. Então a gente tem bastante aplicações hoje em dia, né, de inteligência artificial da Narrow, né, de otimização de processo. A gente tem um portfólio bem significativo que já trouxe um retorno bem interessante hoje para a Vale. Agora, respondendo a essa transformação que a gente está passando agora, a gente vê que a gente tem alguns horizontes aí que, sem dúvida nenhuma, né, vão ser exponenciais, porque a inteligência generativa, ela abre uma porta muito interessante de facilidade de comunicação e acionamento da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial que a gente tinha antes era uma programação. Com a generativa, você não precisa mais daquela interface técnica com a inteligência, né? Então, é muito fácil da gente acionar. Por parte do usuário, né? Por parte do usuário, exatamente. Claro, por trás tem todo o LLM, tem toda uma linguagem ali de desenvolvimento, claro, mas o usuário, um leigo, consegue facilmente, né, acionar e interagir com a inteligência. E isso é um potencial exponencial de aplicação, porque da mesma forma que eu falei que a inovação democratizada ela tem um potencial maior, a AI democratizada ela tem um potencial muito maior, né? Se as pessoas têm um acesso e a um comando, né, a isso, tem um potencial muito maior. Então a gente vê hoje uma primeira onda, que é essa onda que a gente já vinha trabalhando nela, muito de otimização de processo a partir da inteligência artificial. Uma segunda onda agora, onde que a gente vai poder olhar os nossos processos e entender como é que a gente transforma os processos, não simplesmente otimiza o processo, mas como é que eu consigo transformar os processos, fazer eles de forma diferente, utilizando, né, a inteligência artificial de uma forma mais enxuta, mais direta, né? Como que as novas iniciativas que eu crio, elas já sejam pensadas com a inteligência artificial, porque quando eu faço um projeto, normalmente eu já estou usando parâmetros, né, de pessoas, de processos, pensando em pessoas. Agora, no que já tem. No que já tem. E é muito menos sobre a tecnologia, né? Sem dúvida. Sentido, é muito sobre o processo. Sobre processo, sem dúvida. A tecnologia vai ser um enabler para você transformar aquele processo. Mas então, na hora que eu vou criar um novo processo hoje, um novo negócio, alguma coisa assim, eu já posso pensar não necessariamente em pessoas executando aquelas funções, mas o que eu preciso e como que eu posso colocar a inteligência por trás fazendo esses processos. Então, a gente já tem uma nova visão de como que isso pode, que é o native AI, né? Como é que a coisa já nasce com AI no desenho, né? Desde nascença. E tem uma terceira onda que são novos negócios, que é um grande potencial ainda que a gente tem que explorar, né? Que isso vai possibilitar uma hipercustomização de mercado, de fornecedores, de cadeia, né? Porque é muita informação agora que a gente consegue coletar, trazer, processar e interagir internamente com os times
de especialistas. Então, é uma forma diferente de atender muito mais pessoas de uma forma muito mais particular, cada uma com a sua particularidade. Essa eu acredito que é uma tendência que a gente vai ter para o futuro. Você trouxe na tua fala as 3 dimensões ali da AI, né? Uma primeira onda mais de otimização de processo, uma segunda onda onde você tem ali o AI ready, né? E by design AI, e uma terceira onda de hiperpersonalização. Como que a Vale hoje se encontra? Onde que vocês estão atacando? Como que isso está acontecendo? Que tipo de resultado vocês vêm tendo hoje dentro da operação? Legal. Nessa onda 1 que você mencionou, a gente já tem bastante iniciativa, né, concreta, com resultado sendo gerado. Faz parte daqueles exemplos de otimização que eu comentei de cadeia, de consumo de combustível. Então essa já está bem solidificada, a gente ainda tem, claro, um backlog de coisas para desenvolver, isso daí não para. Né? Agora a gente está explorando mais essa onda 2, de mudança de transformação de processos. Como que a gente pode transformar os processos? E aí é importante a gente sempre ter em mente que toda nova tecnologia tem seu hype. Né? Então, AI generativa, vamos fazer projeto de AI generativa. Mas a gente tem que ter muito claro para a gente quais que são os nossos drivers de valor quando a gente vai fazer esse processo. Então eu falo, eu quero transformar um novo processo. Então, como é que a gente está começando? A gente está olhando bastante pelos processos corporativos, primeiro. Né? Porque processos corporativos não são exclusividade da Vale. Toda empresa, toda grande empresa tem seus processos corporativos. Então, é mais fácil da gente beber da experiência de outras pessoas, de outras empresas. É mais fácil da gente engajar um ecossistema de inovação, porque eles estão trabalhando e desenvolvendo novos produtos para esses nichos, né, de aplicações corporativas. Então, é um start mais fácil que a gente tem. Então, estão olhando bastante para esses processos. Agora, quais são os drivers de valor? O que a gente consegue realmente gerar de valor tangível para a empresa usando esses processos, essa transformação? Então, muito dessa transformação vai começar aí, entendendo quais que são os processos que são críticos e desses processos, quais que são meus indicadores de impacto, de valor. Tá? A gente faz isso, né, então, começando pela parte corporativa, e depois a gente deve avançar isso para a parte operacional, mas na verdade entre o corporativo e o operacional a gente tem uma camada do corporativo técnico, que ele também é super importante. Ele já não é um corporativo genérico, digamos assim, jurídico, recursos humanos, compras, suprimentos. Ele já é mais específico para os processos de mineração, né? Mas ele é super importante porque ele desenha ali quais que são as metodologias, novas tecnologias, processos, padronizações que a gente vai ter para a empresa. Então ali tem bastante oportunidade da gente usar também dessa inteligência, né, nessa transformação. E aí, falando sobre essa transformação de AI e conectando com o que você trouxe do papel da inovação, né? Então, saiu de um papel antes de 2019 muito focado no P&D, com uma visão de portfólio, depois trazendo inovação aberta e uma camada mais estratégica. E como é que está sendo esse papel da inovação nessa transformação da AI agora dentro da corporação? Eu acho que a inovação ela tem um papel muito importante na conexão das necessidades e das dores das áreas de negócio com a tecnologia em si, né? Porque a tecnologia, a gente tem as áreas experts dentro da empresa. Como toda grande empresa, ela tem sua área de expertise lá dentro. Eu acho que a inovação ela tem um papel importante em comunicar com as áreas de negócio, fazer esse link entre tecnologia, né, e dores do negócio, ajudar tanto a área de negócio a entender o potencial da tecnologia e a provocar a área de negócio a pensar de uma forma mais disruptiva, digamos assim, né? Vamos pensar de uma forma mais transformadora, principalmente quando a gente está falando da onda 2, né? Vamos pensar em como que a gente pode mudar os processos. O que seria ideal? Imagina que não tem restrições. O que seria o ideal para a gente ter? E aí a gente corre atrás, né, desse ideal. Engajar as partes correspondentes internamente, né, os experts, né, os especialistas com certeza, e também o ecossistema externo, porque a gente não precisa nem deve, né, desenvolver tudo internamente. A gente tem ali dentro, a gente fala de AI, né, tem alguns tipos de desenvolvimento, pela natureza do desenvolvimento em si, né, do ponto de vista de concorrência, do ponto de vista de sigilo da informação,
que você quer, talvez, trabalhar ela internamente. Mas tem uma gama grande de possibilidades que você não precisa ter esse trabalho interno, você pode conectar os ecossistemas externos a isso, né? Então, acho que a inovação tem esses papéis, dessa conexão muito com o negócio, entender essas necessidades, traduzir isso da forma como a gente faça um plano, né, de desenvolvimento de inovação, fazer essa conexão externa também. Eu acho que outro ponto importante é garantir até o final do processo, porque o processo não é só a gente conectar e pronto, aquilo ali está resolvido. Quando é uma inovação mais transformacional, que é a intenção que a gente faz, né, com essa onda 2, por exemplo, a gente com certeza vai precisar de uma gestão de mudança significativa, né? Então, garantir que essa gestão de mudança ocorra de forma satisfatória é super importante para que o cliente final, né, esteja engajado até o fim, para que aquilo que foi desenhado realmente gere frutos, né, e que esses frutos possam ser medidos, né, para que realmente aquele resultado, aquele impacto, né, aquele indicador que a gente falou lá, que era um indicador nosso de valor, ele realmente seja ferido. A gente precisa garantir que vai ser aplicado e a gestão de mudança está aí para a gente garantir isso. E como tem sido o papel da inovação frente à eficiência operacional? Porque isso é algo que todas as empresas, esse ano especialmente, estão vivenciando muito forte, né? Uhum. Uma inovação que consiga realmente trazer o retorno ao investimento, que consiga reduzir custos, que consiga trazer eficiência operacional em diferentes métricas, né? Mas a gente tem observado essa pressão no mercado, né? Isso é uma realidade para vocês também? Como que isso está sendo tratado e como que você tem acompanhado principalmente esses resultados? Eu acho que essa é uma pressão, não é só para a inteligência artificial, para a inovação como um todo, né? Eu acho que inovação ela vem sendo cobrada cada ano mais para entregar resultado, né? A gente teve, da mesma forma que tem as hypes de tecnologia, né? Talvez no passado teve uma hype de inovação também, porque é preciso ser uma empresa inovadora. Uhum. Então vou inovar. Cultura de inovação. Cultura de inovação, né? Experimentação, vamos conectar conexões, né? Vamos fazer POCs. Então, assim, o pessoal fala muito da inovação festinha, né? Então, pô, vamos lá, né? Conectar, tomar um chopp no final do dia, né? E por aí vai. E eu acho que isso daí também levou a um segundo momento, que tá legal essa festinha toda, né? Mas o que isso está gerando, né, de resultado concreto? Então, eu acho que isso é uma lição, né, para quem trabalha com inovação, que a gente precisa ter realmente esse drive. Então, de novo, tudo começa quando eu sou intencional no desenho das minhas iniciativas, né? Então, se quando eu vou iniciar alguma coisa, eu tenho claro, primeiro, o problema ou a oportunidade que eu quero resolver. Porque muitas vezes a gente tem um problema, mas às vezes a gente tem uma oportunidade aparecendo. Então, capturar aquela oportunidade, né, e tirar o valor potencial dela é importante. Definir com clareza o meu problema. Porque na hora que eu definir com clareza o meu problema, eu consigo derivar daí o meu indicador de impacto. Porque o problema está ligado a algum demérito, né, algo que poderia ser melhor. Então aquilo ali já é o seu primeiro cheirinho do seu indicador de impacto. Então você fazer isso daí com cuidado, com um design apropriado desde o início, vai garantir que você vai ter aí uma carteira, um portfólio de projetos que vão gerar valor quando entregues. Então tudo começa, eu acho, no desenho da iniciativa. E Leandro, a gente falou dos hubs aqui, dos 12, né, 12, 13 hubs que hoje tem espalhados dentro da Vale. Você falou um pouquinho de ecossistema. Explica pra gente como que hoje vocês estão atacando e trazendo esse ecossistema externo à Vale mais próximos para o core, né? O que vocês estão fazendo? É só Brasil? Não é? Aonde vocês têm operação? Só? Ou não? É mundo inteiro? Que tipo de ecossistemas vocês estão hoje acessando e tipos de parceiro? Eu falei um pouquinho já dos ecossistemas regionais, né? Então hoje a gente tem um modelo de camada de de inovação em 3 camadas. O ecossistema interno, que são os hubs de inovação, que é a carteira de P&D, né? Portfólio de projetos. Portfólio de projetos. Esse é o meu ecossistema interno. Eu tenho um ecossistema regional local, né, que a gente comentou aqui quais são os critérios de seleção e tudo, né, de engajamento deles. E a gente tem uma terceira camada que é o global. Uma empresa, né, do porte da Vale, a gente tem presença global e, além disso, a gente precisa estar conectado com o que está acontecendo no mundo, né? A inovação é muito maior que a nossa empresa só, né, que é muito maior que só a nossa região, que o nosso país, né? A gente está falando de algo global.
Então, como é que a gente faz, por exemplo, a seleção, o engajamento, né, desses parceiros globais nossos? A gente tem também uma área que ela é dedicada a fazer prospecção, inteligência e modelagem, né? Fala de modelagem, a gente está falando daquele projeto PET, por exemplo, como é que a gente faz a modelagem da inovação em torno da tecnologia. Então, como é que a gente engaja a startup, como é que a gente engaja a sociedade de catadores, como é que a gente reverte valor, isso é modelagem. Então a gente está falando de potenciais novas tecnologias e modelos de negócio, sociedade, né, comunidade e academia. Isso. Então, como é que eu junto todos esses atores e faço uma modelagem, né, de inovação conectando esses atores. Então, essa é modelagem. O outro ponto que essa área faz é inteligência. A inteligência está conectada também à estratégia, que a gente comentou aqui um pouquinho, né? Como é que é a relação com a estratégia e tudo. Por que eu estou mencionando isso? Porque a inteligência, ela faz essa conexão com a estratégia. E ela, uma vez conectada com a estratégia, a gente tem quais que são os principais desafios do negócio. Com esses desafios do negócio, eu consigo fazer o terceiro ponto, que é a prospecção. Então, eu consigo ir globalmente e identificar no ecossistema global, dados os meus desafios, quais são os ecossistemas globais que têm maior fit com aquela minha carteira de desafios. Então, o primeiro passo agora, né, é mapear, entender, selecionar esses locais e criar uma relação com aquele local. Essa relação pode ter de diferentes formas. Eu posso ter um posto avançado no sentido de ter alguém da própria empresa, né, presente naquele local, ou eu posso ter uma parceria com alguma entidade de inovação, algum parceiro vinculado de inovação regional, para ajudar a gente nessa prospecção, que é hoje o modelo que a gente tem, né, para os nossos sites. Então a gente usa dessa estratégia, a gente conecta com os parceiros regionais, os parceiros globais, né, dos países selecionados, e a gente cria uma rede de captação, né, que é a prospecção, de possíveis startups, empresas que consigam responder a estes desafios, né? Depois a gente traz isso para dentro da Vale, faz as conexões internas adequadas, né, e coloca isso no pipeline de desenvolvimento de inovação para alimentar o funil de inovação com essas novas possibilidades, com esses novos... E conta mais um pouco, assim, que tipo de parceiros são esses? Universidade, centro de pesquisa, é um profissional, especialista, PhD, algum tema específico que vocês estão focados? O que é isso? Né? Tem de tudo. Tem local que é uma pessoa, né, muitas vezes se apresenta na forma de empresa, mas é um indivíduo ali que é muito conectado ao meio de inovação. Então a gente tem esse tipo de modelo. Em alguns locais é uma empresa focada em inovação naquele site, naquela região, naquele país. Tá? Onde que o veículo principal é um veículo de inovação. Tem parcerias dessa forma também, e tem parcerias que são com representações de grupos de pesquisa e desenvolvimento, muito comum na Europa, tá? Onde que a gente tem ali uma pessoa ou uma organização que às vezes pode até ter relação com o governo ou não, Câmara de Comércio local, tá? Que pode ter uma conexão, né, governamental ou não, mas que também pode ter vinculado ali centros de pesquisa, ICTs, né, ela tem uma rede. Tá? Então a gente tem no mínimo esses 3 casos bem comuns. Fora também as parcerias direto com a universidade. Né? Essas elas já existiam e elas ainda existem, e hoje em dia cada vez mais as universidades têm núcleos de inovação dentro delas, né? No Brasil e no exterior também. Então a gente pode ter conexão direta com a universidade através de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, que é o modo padrão que a gente faz, ou a gente pode ter uma conexão com esse núcleo de inovação dessa universidade, né? Nos Estados Unidos a gente tem algumas assim, que aí já vai um pouquinho além da pesquisa e desenvolvimento só. Aí a gente já está falando de modelos, a gente está falando de startups, a gente está falando de outras coisas. Muitas startups que são spin-outs dessas universidades, tá? Onde que a gente pode se conectar com elas através, né, desse programa que a gente chama de Outpost, que é o programa global. Ô, Leandro, e quando a gente olha você contando, né, eu sei que nem tudo são flores, e eu queria trazer aqui, até para o público que nos assiste, um pouco dos bastidores, do que acontece por trás disso, porque o nível de complexidade é gigante, né? A gente está falando de uma empresa global, muitos funcionários, aí tem toda essa camada dos hubs, essa camada de cultura, de gestão da mudança, ao mesmo tempo tem a camada de portfólio, de projetos, de PDI, tem a camada de conexão com a estratégia, tem os outposts, enfim, tem IA, tem muita coisa acontecendo.
Conta pra gente um pouco desses bastidores, assim, cara, quais são os maiores desafios mesmo que você teve e está tendo, até para servir um pouco desse lugar acolhedor aqui, né, pra gente. Acho que sim, são muitos desafios, assim. Eu acho que não vou nem conseguir lembrar todos, né, eu já precisaria mais umas 4 horas aí de podcast. Mas são vários, então assim, para o tamanho da empresa, o engajamento com os stakeholders internos é uma coisa muito importante, né? Principalmente no modelo que a gente tem, que é descentralizado, né? Ou seja, são as pontas, são as áreas que são protagonistas. Então a gente ter o engajamento deles, o buy-in deles é super importante. Outro ponto que a gente precisa também, né, sempre ter cuidado, é com o planejamento e aquela vontade de sair fazendo rápido. Né? Muitas vezes a gente acaba iniciando alguma iniciativa, né, alguma frente, sem ter a estruturação adequada. Tá? Isso acaba levando ali a um esforço específico que não vai ser produtivo, porque o passo do design ali, de pensar a estratégia tudo, ela não aconteceu da forma como deveria. Então a gente controlar essa expectativa, né, principalmente no início, a gente pensar um pouquinho no planejamento é super importante. O Outpost que a gente falou aqui passou por várias formas de pensamento, né, quando a gente estava desenhando. Então, a gente precisa estar conectado globalmente, mas como que a gente vai fazer isso? Né? A primeira coisa que a gente pensa, eu preciso de uma pessoa nos Estados Unidos, eu preciso de uma pessoa na Europa, eu preciso de uma pessoa na Ásia. Será que preciso mesmo? Para quê? Né? Será que não tem uma outra forma de a gente começar a fazer isso? Né? De uma forma mais comedida, digamos assim? E aí eu acho que o próprio pensamento de inovação entra aí em muitas dessas coisas que eu estou falando. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer tudo de uma vez para todo mundo ao mesmo tempo. Parece até aquele filme, né? Mas não é necessariamente assim. Então a gente conseguir testar as ideias também na própria inovação é importante, não só nos projetos, mas no modelo de inovação. Então, legal, eu preciso de uma presença no exterior? Preciso. Então, primeiro, aonde que eu quero? Vamos selecionar bem aonde que eu quero. Depois, como que eu consigo ter essa presença mínima primeiro? Coloca a presença mínima, que não necessariamente é minha. Vamos testar? Vamos ver se eu vou conseguir ter algum lead, alguma coisa interessante? Tô tendo muito lead, está muito interessante. Talvez sim, agora é o momento de ter alguém lá. Então a gente fazer isso de uma forma mais pensada e trabalhada com pilotos, testar aquele piloto dando certo e daí você expandir, eu acho que essa metodologia de experimentação é muito importante para a própria gestão de inovação. A gente fica com isso muito na cabeça de desenvolvimento de projeto, mas a própria metodologia, eu acho que isso é um modelo que se aplica e ajuda aí a tirar alguma dessas barreiras. Né? Então, essa é uma das barreiras que eu acho. O engajamento interno é super importante, principalmente quando eu quero acionar as pontas. Né? As pontas, elas têm uma tarefa ali delas que é produzir com segurança, com eficiência. Né? E para fazer isso, tem vários desafios que estão ali aparecendo todo dia, todo momento. O que vocês têm feito desse ponto de engajamento na prática? Eu acho que a presença, né, dos hubs e o letramento, aí sim a cultura de fazer com que esses líderes, com que essas pessoas na ponta entendam o potencial da inovação, eu acho que é um dos primeiros passos. Como? Trazendo eles para a realidade da inovação, né? Indo lá entendendo a realidade deles, então estar próximos ali, né? Estar com eles ali no dia a dia é super importante, por isso que a presença do hub localmente é super importante, porque está vivendo a mesma coisa, né? É a dor dele. Então, ele entender que a inovação consegue entender a dor dele, isso é super importante. Trazer esse engajamento também do lado de lá, para que ele entenda como é que são os mecanismos de inovação. E na hora que você consegue fazer com que esse projeto, com que essa iniciativa gere um resultado para ele, naquela dor, aí a gente começa ali a ter um ganho de momento, né, que tende a maximizar isso daí. E quando eu foco em fazer com que um lugar dê certo, e depois que esse lugar der certo, eu uso isso como exemplo para outros lugares, também me ajuda no convencimento, né, de outros players importantes, de outros stakeholders importantes. A gestão da inveja, né? A gestão da inveja e o sistema de piloto. Né? Faça primeiro um lugar bem feito para dar certo e depois expanda. E no reconhecimento também dessas pessoas que acabaram investindo tempo, né, e recurso para fazer isso acontecer. Que ela acaba criando aquilo que a gente fala muito que é ambidestria. Né? Então, porque ela não vai deixar de fazer o que ela tem que fazer no dia a dia dela ali. Né? Ela está com função ali, operar, manter, né? De fazer com que o negócio
produza, exista, né, seja lucrativo, é a função dela, com segurança, essa é a função dela. Mas ela também começa a desenvolver uma função de ambidestria que, cara, deixa eu olhar um pouquinho mais para frente, deixa eu olhar um pouquinho mais para fora, né, para que eu faça com que, trazer o que está para fora e entender que se eu investir um pouquinho mais de tempo, eu posso ter uma grande solução para uma dor minha de muito tempo, eu posso fazer diferente olhando para fora, então a pessoa acaba desenvolvendo essa ambidestria. E sempre que a gente fala de ambidestria, me vem o tópico incentivo na cabeça, porque é muito mais fácil e confortável eu ficar no meu dia a dia, ali, né, no meu horizonte 1, aqui, o que eu tenho que fazer hoje. Existe algum tipo de incentivo aí dentro da área de RH, né, de pessoas da Vale, e financeiro, obviamente, né, para que as pessoas pensem no futuro ou não? Financeiro, eu não diria. Está na meta delas? Está na meta. Quando a gente conecta a dor que ela tem, né, com a inovação, geralmente a dor que ela tem já está conectada na meta dela. Geralmente é assim. Né? O que eu acho importante, e a gente tem trabalhado bastante nisso, é que as metas elas sejam vistas não simplesmente no horizonte de um ano, mas uma coisa plurianual. Mas a dor é aquela dor. Entendeu? Então, assim, começa conectando na dor da pessoa, porque se eu quiser ficar tirando muita atenção dela para uma outra coisa, também que não é meta dela, que não está conectado, ela não vai engajar. Então a inovação tem que estar ali para ajudar isso, para ajudar aquela meta, para ajudar aquela visão que ela tem. Então as coisas começam a se conectar daí. E à medida que ela vai vendo que realmente aquilo ali é algo que traz valor, ela vai querer trazer cada vez mais aquilo para o dia a dia dela. Né? Tem sim um trabalho intenso, né, de cultura e de aculturamento para que a gente garanta, né, que as pessoas que, né, se engajem, que os líderes se engajem, que isso faça parte da forma de agir. Né? Para a Vale, por exemplo, a gente tem os nossos pilares, né, estratégicos, chaves, e inovação é um deles. Né? Pessoas, excelência operacional, sustentabilidade, segurança, né? São 5 pilares. Inovação é um desses pilares. Então, à medida que a gente vai falando bastante disso, à medida que a gente vai mantendo isso na nossa conversa do dia a dia, isso vai criando um conforto maior para a pessoa poder fazer isso. E à medida que isso passa a ser de conhecimento mais amplo, você tem mais uma segurança psicológica para falar do assunto. Então, falar de inovação não é proibido, errar, né, que a gente fala muito, não é proibido. O importante é que a gente entenda as nossas dores e saiba que a gente tem vários caminhos e mecanismos para resolver elas. E está sempre evoluindo, né? E está sempre evoluindo. Indo já para as últimas perguntinhas aqui, o que você, na tua opinião, é o futuro da Vale e com o futuro da inovação, né, que vai alavancar ali a Vale para chegar onde ela quer chegar? Eu acho que hoje a gente tem alguns grandes ambições, né, desafios que a inovação está ali para ajudar, né, que são exatamente as ambições do próprio negócio. Né? Então, queremos ser cada vez uma empresa reconhecida pela segurança e excelência operacional. Então, a inovação, né, ali perto, e que a gente já vem fazendo muito, né, por exemplo, monitoramento de barragem, descaracterização de barragem. Né? Recentemente, a gente tirou do nosso portfólio todas as barragens de nível 3 da Vale, né, que é um nível mais alto ali de segurança, né, de risco. Né? Hoje a gente não tem mais nenhuma em nível 3. Para que a gente atingisse isso, a gente teve que desenvolver todo um sistema de monitoramento, todo um sistema, em algumas das barragens, de descaracterização remota, ou seja, a gente opera aqueles caminhões, né, imensos, escavadeiras, com um joystick. Né? Isso é inovação. Então, a inovação fazendo parte desses pilares, né? Outros pilares que a gente tem, sustentabilidade. Né? Então, mineração circular, por exemplo, hoje é um pilar muito forte que a gente tem. Então, garantir que a gente consiga aproveitar da melhor forma possível todo o material que a gente extrai, né? Reprocessando, por exemplo, as próprias barragens, né? Que à medida que a gente descaracteriza, reprocessar elas, para que a gente gere mais produtos, para que a gente aproveite o que antes era estéreo e rejeito em novos produtos, em novas aplicações. Né? A gente criou o Colab de mineração circular recentemente exatamente para isso, onde que a gente vai trazer um ecossistema ali do P&D, junto das universidades, dos centros de pesquisa, e do I, de incubação de novas startups que aproveitem esse material em um novo negócio para eles. Né? Então, garantir que a circularidade, né, seja atingida na sua plenitude. A inovação está aí para isso. Descarbonização dentro de sustentabilidade, então a gente transformar, né, a cadeia do aço, onde a mineração faz parte, né, para uma cadeia mais verde,
incluindo a gente, os nossos próprios clientes, né? A inovação tem um papel super importante nisso. E fornecedores, né? E fornecedores também. Então a gente tem um papel, acho que a inovação ela tem um papel de transformação, né? Fundamental para que a empresa se transforme nesse objetivo que a gente tem da Vale aí para 2042, que é quando a gente faz 100 anos. Leandro, acho que para a gente fechar aqui também, uma dica de alguma leitura ou algum podcast ou algum vídeo, algo que você está vendo, que você queira compartilhar. São tantos, né? Tantas novidades. Tem tanto ruído, tem né? Tanto tem tanta ruído. coisa, né? O que você está vendo aí que está sendo bacana? Eu sou péssimo com o nome, assim, sabe? Eu vejo muitas pessoas, mas eu sou péssimo com o nome, depois eu posso mandar, talvez, os nomes, tá? Mas eu tenho 2 pessoas em mente que eu gosto muito. Eu sou péssimo com os nomes. Um é um brasileiro, que ele fala muito do relacionamento de pessoas, como é que a gente engaja e como é que a gente dá o seu melhor no dia a dia, como é que a gente faz com que o trabalho seja um trabalho significativo, né? E o outro é um rapaz que fala também no TED Talk, muito legal, que ele fala muito também de como que as empresas criam formas de engajamento para as pessoas de uma forma mais natural e mais eficiente, né? E parte disso é como é que as próprias empresas reconhecem as pessoas, né? Então, a gente tem muito o driver de entrega, né, para as empresas, o reconhecimento muito baseado em entrega, que está certo, em meritocracia. Mas como é que a gente reconhece, por exemplo, relações saudáveis, né, sentimento de equipe? Ele dá um exemplo muito legal da Marinha, né, como é que a Marinha acha ali uma pessoa, qual que é o mariner adequado, né? E é muito mais o cara que, eles falam assim, eu quero um colega em que eu posso confiar minha esposa para ele, entendeu? Por quê? E a Marinha americana é uma marinha, né, de alta eficiência, né? Acho que é o Simon Sinek, não é? É o Simon Sinek, deve ser. Que ele faz um gráfico assim. Exatamente. De trust e entrega, né? Isso aí. Eu acho aquela visão que ele traz, né, de como que a gente deveria engajar e como que a gente deveria reconhecer é super importante, porque eu acho que é uma visão mais moderna, né, de como que as empresas deveriam funcionar, né? Hoje eu foco muito nesse tipo de público. Tá? Bom, Leandro, muito obrigado. Obrigado por se deslocar até aqui. É sempre uma honra ter vocês. Vale, a gente tem um relacionamento aí de longa data com vocês, super importante para o crescimento da The Bakery. Muito feliz em poder estar em alguns dos projetos que foram premiados aí recentemente. Sempre uma honra. Obrigado mesmo. Muito obrigada, Leandro. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, Felipe. E este foi o Bastidores da Inovação, onde a gente contou com a ilustre presença do Leandro Teixeira, Head de Inovação da Vale. E fica com a gente aí que até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.